Pensei que era só mais um tambor de óleo, mas o cheiro podre que escapou da tampa me fez entender que eu tinha carregado algo muito pior e que nas mãos erradas ia parar direto na mesa de muita gente. Era final de turno, sol se escondendo no horizonte, a BR alaranjada. Eu só pensava em um banho quente e em deitar na cama dura do alojamento. Mas para quem é caminhoneiro autônomo, descanso é artigo de luxo e dinheiro fácil chama mais alto. Recebi uma mensagem de um contratante que eu já conhecia, mas que nunca foi muito do meu círculo de confiança. Frete rápido, dizia ele. Só um tambor de óleo industrial, pagamento acima da média. Desconfiei, mas o valor era bom demais para ignorar. Fui até o galpão onde ele mandou. Ficava numa estrada de terra, meio escondido, lugar estranho para armazenar óleo lubrificante. Na entrada, só 2 caras me esperando. Nada de uniforme, nada de identificação, só pressa nos olhos. Eles apontaram para o tambor. 200 litros aço grosso, com etiqueta plastificada. Óleo lubrificante industrial, não tóxico. Mas o lacre não era de fábrica. Era fita adesiva larga, enrolada com arame velho. Na lateral, um leve respingo escuro, quase seco. E quando a gente colocou na carroceria, meu amigo, o peso era desproporcional. Aquilo não era só óleo. Perguntei, com a calma de quem já viu muita coisa. Esse tambor tá diferente. É produto novo? O cara respondeu sem me olhar nos olhos. É óleo, pô, lacre novo, leva logo. Eu podia ter recusado. Podia ter dito não. Mas fiz o que muitos fazem no aperto. Engoli a dúvida e segui viagem. Só que bastou pegar estrada para entender que aquele tambor ia mudar meu rumo. E talvez até o de muita gente que nem sabia o que estava prestes a comer. Eu caí na estrada com o tambor misterioso, sacudindo lá atrás, enquanto o cavalo de ferro enfrentava o vazio da noite. Por fora, era só mais um frete urgente. Mas dentro, um peso estranho martelava a minha cabeça. O lacre improvisado, o excesso de peso, o pagamento alto demais. Mas caminhoneiro cansado costuma engolir suspeita em troca de nota quente. A madrugada já passava da metade, quando peguei uma subida daquelas que fazem o motor gemer. O bruto avançava num esforço lento. E, de repente, um solavanco violento veio da carroceria. Olhei no retrovisor. O tambor tinha tombado. Rolei para o acostamento. Pisei no freio e senti uma pontada no estômago antes mesmo de abrir a porta. Porque o cheiro chegou primeiro. Não era óleo. Não era graxa. Era um fedor ácido, doce e pútrido ao mesmo tempo, um bafo de morte que invadiu a cabine, mesmo com o vidro fechado. Desci com a lanterna tremendo na mão. No asfalto, um rastro amarelado, viscoso. Na lona, uma mancha escura crescendo como doença. Cheguei perto do tambor tombado. O lacre de fita e arame se rompeu, deixando uma fresta na tampa. Luz dentro. O vômito subiu até a garganta. Lá dentro, não havia óleo, havia carne. Carne cinzenta, esverdeada, embebida num líquido grosso que parecia piche misturado com sangue velho. O cheiro de podridão pura tomou conta. O estalo veio na hora. Eu carregava um tambor de carne em putrefação. E quem encomendou essa carga sabia muito bem o que estava fazendo. Para que alguém transportaria carne morta, escondida sob rótulo de óleo industrial? A resposta. Eu sentia que não seria nada boa. O primeiro alerta tinha chegado, e era mais podre do que qualquer graxa vencida. O fedor de carne podre grudou nas minhas narinas e virou um nó no estômago. Ali, parado no acostamento, com o tambor tombado e aquela gosma escorrendo, eu entendi que não se tratava de frete comum. Era trampo sujo, sujo demais. Primeiro veio o medo. Quem contrata transporte de carne em decomposição não costuma ser gente pacífica. Denunciar na hora poderia me render ameaça, vingança, talvez coisa pior. Seguir viagem fingindo que nada aconteceu parecia a saída mais segura. Receber meu dinheiro, e calar a boca e voltar para casa. Mas a consciência berrava. Pensei nos meus filhos, na minha neta, na mesa de famílias que compram o que dá para comprar. E se esse lixo fosse parar no prato deles? O arrepio subiu pela espinha. Não dava para fechar os olhos. Também não dava para agir no impulso.
Eu precisava de provas e de um plano que não colocasse a minha pele, nem a da minha família. Na linha de tiro, respirei fundo. Decisão tomada. Ia terminar o frete, mas não quieto. Peguei o celular. Fotografei tudo. O tambor aberto, o líquido escuro, a etiqueta falsa, o lacre improvisado. Anotei num papel as placas dos carros que vi no galpão, o endereço do depósito, o nome do contratante, a hora da coleta. Fechei a tampa como pude, prendi o tambor de novo e voltei para a cabine com a cabeça fervendo. O cavalo de ferro voltou à BR, mas o cheiro azedo misturava com o peso da decisão. Eu ia entregar, depois ia denunciar. E sabia que, por causa desse tambor, minha vida podia virar de ponta cabeça. Depois de uma viagem que pareceu não ter fim, com aquele cheiro de podridão corroendo minhas narinas, e as fotos do tambor guardadas no celular, finalmente cheguei ao destino final da entrega. Era um mercado atacadista enorme, daqueles que lembram formigueiro. Caminhões entrando e saindo, empilhadeiras unindo, gente para todo lado. Ficava no miolo de uma cidade do interior paulista, bem perto de Americana. Encostei o cavalo de ferro na baia de descarregamento e logo apareceu um bando de funcionários. Sem perguntar nada, começaram a movimentar os tambores. E aí veio o susto. Havia vários iguais ao meu, já empilhados, prontos para entrar nas câmaras frias no fundo do galpão. Carne podre indo para frigorífico, o alerta acendeu forte. Fui até o gerente, um sujeito engravatado com olhar inquieto. Essa carga é óleo industrial, né? Falei, tentando ser inocente. Porque o tambor vazou e o cheiro tá brabo. Ele respondeu com um sorriso amarelo que dava até arrepio. Não se preocupe, amigo, é óleo especial. Depois vira ração de pet shop, por isso o odor. Ração de pet shop, com aquele fedor de cadáver? Enquanto ele despejava essa desculpa, meus olhos correram o galpão. Vi caixas de isopor vazias empilhadas perto da câmara fria. E nelas lia-se: Açougue Popular do João, carnes frescas, mercado da esquina, Atacado São José. Nomes de açougues de bairro, onde a carne barata vai para a mesa de quem tem pouco dinheiro. O soco final veio ali. Não era ração coisa nenhuma. Aquela carne em decomposição ia virar oferta do dia. Para os trabalhadores da região. Meu sangue gelou. Eu tinha transportado veneno e agora sabia exatamente onde o crime se cozinhava. Eu ainda estava ali, escondido atrás de umas caixas plásticas vazias, com o coração acelerado, quando ouvi uma discussão baixinha, vinda de dentro da área dos fundos. 2 funcionários conversavam perto de uma pilha de caixas, tentando falar baixo, mas o tom de indignação escapava. Um deles era jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, jaleco branco manchado e luvas penduradas no bolso. O outro parecia mais velho, talvez uns 40, com cara de quem já tinha visto muita coisa e estava engolindo a raiva para manter o emprego. Eu falei que não ia mexer mais nessa carne, João. Isso aí é lixo, cara. Isso aí mata gente. E tu vai fazer o quê? Denunciar? Vai acabar sem trampo com processo nas costas. Você sabe quem está por trás disso aqui? A resposta do mais novo me doeu mais do que o cheiro da carne. Prefiro dormir com fome do que colocar isso na mesa de alguém. Aquele jovem, com as mãos sujas de sangue, ainda guardava a humanidade no olhar. Era o único dentro daquele sistema podre que parecia não ter se acostumado com o absurdo. Ele não gritava, não fazia escândalo, mas tinha decidido que não ia mais participar. Fiquei ali, quieto, vendo a cena, e percebi que eu não estava sozinho. Do outro lado da podridão, ainda existiam pessoas que sentiam nojo. Gente simples como eu, mas que se recusava a virar máquina de moer consciência. Na hora, eu peguei o celular de novo. Aproximei a câmera, gravei tudo. A conversa, o ambiente, os tanques, as peças sendo temperadas, mergulhadas, maquiadas. Peguei até a expressão daquele rapaz. Ele era a prova viva de que nem todo mundo se vendia. Voltei para o cavalo de ferro com o estômago revirado, mas com uma decisão ainda mais firme no peito. Aquilo ia para frente. Aquela podridão precisava vir à tona. Não dava mais para fingir que era só mais um frete mal explicado. Era crime, e eu tinha testemunhas.
vivas em vídeo, na carne e na alma. Eu estava ali, disfarçado, só observando aquela sujeira toda, com o estômago embrulhado e o coração disparado. Os ventiladores jogavam aquele cheiro artificial de churrasco, tentando esconder o fedor de podridão. As carnes mergulhadas em marinadas escuras, os condimentos fortes, a fumaça líquida, tudo era uma maquiagem nojenta. E foi no meio daquela encenação macabra que eu vi um olhar diferente. Era um rapaz novo, talvez uns 25 anos, jaleco sujo, mãos ágeis, mas o semblante não combinava com o resto. Ele trabalhava ali, sim, mas os olhos dele pareciam querer gritar. E foi ele que me puxou de canto com a voz baixa, quase um sussurro. Senhor, o senhor que trouxe aquela carga nova agora há pouco, né? Eu confirmei com um aceno. Ele olhou para os lados, nervoso, e falou. Me perdoa perguntar assim, mas o senhor sabe o que tem dentro daquilo? Meu silêncio bastou. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e desabafou. É carne podre, senhor. Tá vindo assim faz uns meses. Eles mandam a gente disfarçar tudo com tempero, com produto químico. Dizem que é para vender nos açougues da periferia, que pobre não liga, que pobre come até pneu se temperar direito. O gerente fala isso. Eu tentei denunciar, falei com ele. Sabe o que escutei? Quer pagar de honesto, vai ser demitido. A voz do rapaz falhava. Não era só raiva, era cansaço. Já vi gente passando mal depois de comer essa carne. Uma vez, um senhor voltou aqui com a embalagem passando mal. Disseram que era intoxicação leve, que era azar dele. Eu fiquei mal com aquilo. Me senti parte daquilo. Eu olhei para ele com respeito. Um jovem, cercado de podridão, mas que ainda tinha a alma limpa. Por que você ainda está aqui? Perguntei. Ele me olhou nos olhos e respondeu. Porque estou juntando prova, senhor. Tô gravando tudo, tirando foto escondido, tô só esperando a hora certa. Eu não vou sair daqui calado. Eu não aceito ser cúmplice. E se o senhor tiver coragem, eu tenho o que mostrar. Ali, no canto daquele galpão fedorento, nasceu uma aliança. O nome dele era Marco, e o que ele sabia podia derrubar muita gente. Do mundo de perto. Mas ouvir um cara como o Marco, um açougueiro simples, falando daquele jeito, com a dor de quem não consegue compactuar com o erro, me deu um nó na garganta. Ele estava indignado, sim, mas acima de tudo, estava machucado por dentro. Eu não aguentei, seu Júlio, Marco continuou, a voz quase um lamento. Eu via as pessoas, mães de família, comprando aquela carne para dar para os filhos. E eu ali, sabendo que aquilo ia fazer mal. Tentava esconder, tentava jogar fora, mas eles sempre pegavam de volta e punham na bandeja como se nada tivesse acontecido. Ele respirou fundo. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não chorava. Era como se já tivesse derramado todas as lágrimas que podia. Então, naquele mesmo dia, eu cheguei para o gerente e disse, eu não trabalho mais aqui. Pedi demissão ali mesmo. Aquilo me pegou de jeito. Pedir demissão no meio da crise, com o país difícil do jeito que tá por causa da consciência, é coisa de gente rara, de gente que ainda tem vergonha na cara. Marco me encarou com firmeza. Preferi sair com pouco no bolso do que carregar nas costas o peso de adoecer as pessoas. Eu tenho mãe, tenho sobrinhos. Não queria nunca que alguém fizesse isso com a minha família. Eu apertei a mão dele ali com força, como se aquele gesto fosse uma forma de agradecer por ele ainda existir no meio de tanta imundície. Você fez o certo, Marco, e isso vale mais do que qualquer salário. Mas ele não terminou por aí. Depois que saí, começaram os recados. Nada direto, mas me ligam, mandam mensagem, dizem para eu não ficar espalhando história, para eu cuidar da minha vida. Aquelas ameaças veladas, sabe? Que não dizem nada, mas dizem tudo. Ficamos ali em silêncio por um instante, eu olhando para ele, ele olhando para o chão. O som dos motores dos caminhões ao fundo e aquele cheiro disfarçado que ainda pairava no ar. A verdade é que Marco escolheu ser honesto e estava pagando um preço alto por isso. Mas era justamente esse tipo de coragem que eu precisava para dar o próximo passo. E no fundo eu sabia, se a gente ficasse calado, eles continuariam.
Mas se a gente falasse, mesmo que desse medo, talvez alguma coisa mudasse. Com as fotos no meu celular e o depoimento corajoso do Marco, eu sabia que tinha munição. Não podia mais esperar. Agente caminhoneiro não é de ir em delegacia ou em repartição pública, mas aquilo ali era diferente. Era a saúde de muita gente em jogo. Minha consciência não me deixava dormir. No dia seguinte, sem perder tempo, eu fui direto na vigilância sanitária da cidade. Apresentei as fotos, contei toda a história, desde o cheiro podre do tambor até a confissão do Marco sobre como eles tratavam a carne. No começo, o pessoal lá parecia cético, mas quando viram as provas e entenderam a gravidade da coisa, o semblante deles mudou. Não bastou a vigilância, não. Eu sabia que para dar peso à denúncia, precisava da mídia. Procurei um jornal da imprensa local aqui de Americana. Um repórter investigativo ouviu minha história, viu as fotos e sentiu o cheiro da notícia. Ele me garantiu que ia dar voz àquilo. A operação não demorou. Com a denúncia bem fundamentada, a vigilância sanitária e a polícia agiram rápido. O mercado atacadista foi interditado em uma grande operação. A carne podre foi apreendida, os funcionários foram investigados e os gerentes do lugar, aqueles que orquestravam a sujeira toda, foram presos. A notícia explodiu na mídia. Virou um alerta nacional sobre a fraude na venda de carne e a falta de fiscalização em alguns lugares. O país todo ficou chocado com a audácia e a crueldade daquela gente. Para mim, Júlio, a vida de caminhoneiro seguiu. Mas agora, com um novo propósito. Eu cumpri minha parte. A podridão foi exposta. E a justiça, ainda que tardia, começou a ser feita. E para nunca mais me esquecer do que vi e do que precisei fazer, eu carrego uma lembrança no meu caminhão. Lá no painel do cavalo de ferro, bem ao lado da foto da minha família, eu colei uma foto. Não é uma foto bonita, não. É a imagem daquele tambor amassado, com o lacre rompido e a mancha amarelada da carne podre escorrendo pela lateral. É a minha lembrança diária. Um lembrete de que um frete rápido, um dinheiro fácil, pode custar a saúde, a vida de milhares de pessoas. E toda vez que eu olho para aquela foto, eu penso no Marco, no açougueiro, que teve a dignidade de não aceitar a sujeira. Penso nas famílias que quase foram enganadas. E sinto que, mesmo que a estrada tenha seus perigos e suas sujeiras, a gente sempre pode escolher fazer o que é certo. Porque, no final das contas, o maior tesouro não é a carga que a gente leva, mas a consciência limpa que a gente carrega na boleia. E você já passou por alguma situação que te fez escolher entre o certo e o mais fácil? Comenta aqui embaixo. Quero saber tua história. E se essa história te tocou, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos da estrada.